Reuso de águas na lavagem de veículos. Introdução. A gestão de águas tem um grande desafio: equilibrar a disponibilidade dos recursos hídricos às necessidades da população, e este é um problema sistemático em todas as grandes metrópoles, pois o problema não se restringe somente às quantidades ofertadas, mas também à qualidade desta água. Diversas leis e normas regulatórias vêm sendo implantadas como uma forma de obrigar a conscientização e aumentar as reservas deste recurso, cuja escassez é causada não somente pelo descaso como também pelo crescimento desordenado das cidades. É o caso da recente Lei Municipal do Município de São Paulo, número 16.160 de 13 de abril de 2015, que criou o Programa de Reuso de Água em Postos de Serviços e Abastecimento de Veículos e Lava Rápidos, na qual é intitulada a obrigatoriedade da instalação de sistemas de reuso sob pena de multas para os donos dos estabelecimentos caso não adotem um consumo consciente. Tendo em mente o atual paradigma, o presente trabalho apresenta sob a forma de um compilado bibliográfico os conceitos básicos sobre o reuso e gestão de águas em um lava rápido, culminando no desenvolvimento de um projeto básico modelo de um sistema de reaproveitamento de águas e recirculação dos efluentes provenientes da lavagem de veículos. Objetivo: desenvolver um projeto básico modelo de uma estação para recuperação de águas em um lava rápido, de forma que se demonstre a viabilidade e a adequação à Lei Municipal número 16.160, sem a necessidade da presença constante de mão de obra especializada para a operação da estação. Metodologia: desenvolveu-se um compilado bibliográfico sobre as leis vigentes e a fundamentação teórica sobre métodos de tratamento e recuperação de águas, de forma a permitir a escolha e análise de algumas alternativas de sistemas disponíveis no mercado nacional. Elegendo a que consideramos como mais viável, desenvolveu-se um estudo mais aprofundado, culminando na produção de um projeto básico modelo, que permitiu o estudo de intervenções locais necessárias. Revisão bibliográfica. A água é um bem natural renovável, porém o processo natural de purificação da mesma pode levar muito tempo. Para o processo de tratamento da água devemos agir imitando a natureza, utilizando processos físicos, químicos, ou biológicos, porém de forma mais rápida e eficiente. A escolha do processo de tratamento da água residuária a ser adotado é de fundamental importância para se atingir com sucesso os parâmetros necessários para o reuso proposto. Resultado e discussões. Optou-se pela implantação de um sistema pré-fabricado que disponha de uma solução completa ao tratamento do efluente. Tal decisão foi tomada em função das facilidades e simplicidades decorrentes desta escolha, que demanda uma menor intervenção civil, uma maior facilidade na manutenção do sistema, além de uma melhor garantia da qualidade do efluente final. Dentre as alternativas de sistemas estudadas, foi dada a preferência pelo sistema de eletrocoagulação, que apesar do alto gasto de energia elétrica, possui as vantagens em ser o mais compacto e automatizado dentre as alternativas estudadas. Descritivo do sistema completo. O efluente de lavagem deverá ser coletado com o auxílio de canaletas auxiliares, que devem centralizar e conduzir a água ao tanque de gradeamento, que é a unidade que dá início do processo de tratamento. No módulo pré-filtro, gradeamento, é realizado um gradeamento grosseiro, onde todas as partículas físicas mais grossas ficam retidas em uma grade de limpeza manual, prevenindo com que resíduos de tecidos, metais, ou pedras, entrem no processo.
A unidade deve ser implantada completamente e enterrada possuindo um pescoço especial para o acesso à limpeza manual da grade, que deve ser realizada com o auxílio de um rastilho metálico. O efluente então é encaminhado por gravidade a uma unidade separadora de água e óleo, também instalada no subterrâneo. A função desta unidade é retirar do efluente compostos oleosos, que são encaminhados então a uma unidade adjacente, que possui a função de armazenar, até que seja realizada a próxima manutenção, para descarte adequado. O efluente, já gradeado e separado do óleo, é encaminhado a um tanque de armazenamento de efluente bruto, onde irá ficar retido por um curto período de tempo, até acumular volume suficiente para que se possa encher o reator. Uma vez atingindo um volume previamente definido, com o auxílio de uma boia elétrica, uma bomba é acionada e inicia-se o processo de enchimento do reator, que fica alocado sobre um radier. Uma vez cheio, o reator é acionado, e conforme a eletrocoagulação é executada, um composto menos denso do que a água acaba por flotar, com um soprador auxiliado por um raspador de superfície. A escuma é empurrada para um compartimento, que armazena os resíduos, até a próxima manutenção, para descarte adequado. Finalizada a eletrocoagulação, o efluente é encaminhado à unidade de decantação, e para a transferência do efluente faz-se necessária a utilização de uma bomba, uma vez que a unidade apresenta-se apoiada sobre o mesmo radier do reator. Nesta etapa, partículas floculadas na etapa anterior que não flotarão irão decantar. Os decantadores possuem fundo cônico com uma válvula que permite a retirada do lodo acumulado no fundo para um descarte adequado. Agora o efluente já tratado é bombeado a um filtro de areia, no qual passa por um último polimento, retirando toda e qualquer partícula menor restante dos processos anteriores. Pensando em uma maior vida útil dos elementos filtrantes do filtro, pode-se realizar uma retrolavagem, porém periodicamente o elemento deverá ser substituído por um novo, e o antigo deve possuir um descarte adequado. O efluente então tratado é então bombeado para os dois reservatórios com a capacidade de 1000 litros cada, que devem ser locados em um mezanino existente em uma estrutura metálica sobre os box de lavagem. Antes da entrada ao armazenamento, o efluente ainda deverá passar por uma última unidade de cloração, que utiliza uma pastilha sólida de cloro, garantindo o não surgimento de micro-organismos na água armazenada. Paralelo ao sistema de tratamento do efluente será instalado um sistema de coleta e recuperação de água de chuvas. O sistema irá recolher a água precipitada, sobre a cobertura dos boxes de lavagem, com o auxílio de uma calha meia cana aberta, que desemboca em um ponto de descida único. No condutor é prevista a instalação de 2 unidades antes da estação Pluve Júnior, fornecida pelo fabricante do sistema. Tais unidades têm a função de melhorar o desempenho, garantir uma maior vida útil do equipamento, e melhor qualidade da água. Trata-se da instalação de um filtro autolimpante, que consiste basicamente em uma grade que retém a sujeira grossa, e de um sistema de fast flush, que descarta a primeira água, no caso os primeiros 2 milímetros de precipitação, retendo então a sujeira fina, que estava depositada na cobertura seca e foi arrastada pela água. Ambos sistemas são autolimpantes e operáveis, não necessitando de manutenção periódica. A água da chuva, então já praticamente desprovida de contaminantes, é encaminhada para a estação Pluve Júnior. Na entrada do sistema, a estação conta com um filtro fino cônico, e uma unidade de cloração, que periodicamente devem ser verificados.
Após polida e desinfetada, a água é estocada em um pré-reservatório de 500 litros, que assim que cheio, com o auxílio de uma boia elétrica que aciona uma bomba, transfere automaticamente a água a um reservatório de 1000 litros, locado ao lado dos outros 2 reservatórios do sistema de tratamento, no mezanino existente na estrutura metálica sobre os boxes de lavagem. Os 3 reservatórios devem ser interligados na parte superior, de forma com que o excedente de água possa alimentar todos os tanques, garantindo assim um menor desperdício de água. O reservatório do sistema de recuperação de água de chuva tem como principal função fornecer água sobressalente para complementação de perdas, assim como para a manutenção e lavagem dos tanques do sistema principal. Porém, também poderá ser utilizado como sistema de emergência em casos de uma alta demanda requerida do sistema principal e consequente falta de água recuperada. Porém, neste caso, o volume do sistema principal deve ser novamente equacionado, de forma a não possuir um excesso de água no sistema fechado. A manutenção do sistema deve ser realizada mensalmente, deve-se contratar uma empresa que realize o descarte devido dos dejetos da estação, realizando a limpeza do gradeamento, esvaziamento da caixa de armazenamento de óleo, esvaziamento do reservatório de escuma do reator, retirada do lodo de fundo dos decantadores, e troca do elemento filtrante do filtro de areia, se necessário. Recomenda-se que no mesmo período de manutenção sejam realizadas as verificações das pastilhas de cloro dos 2 sistemas, limpeza do filtro cônico do sistema de recuperação de água de chuva, verificação das condições dos diodos dos reatores, e condições da estação como um todo. No caso da necessidade de manutenções, que não sejam as periódicas do sistema, as mesmas devem ser realizadas única e exclusivamente pela empresa que forneceu o sistema, garantindo assim as melhores condições e ajuste do equipamento, mantendo uma garantia de fábrica. Periodicamente deve-se verificar os níveis de água no sistema principal e repor as perdas com a água do sistema de água de chuva. Caso não disponível este recurso, deve-se adicionar água do abastecimento público diretamente nos reservatórios elevados sobre os boxes de lavagem. Em casos de perdas significativas, deve-se abrir um processo de investigação para levantar as possíveis causas de tais perdas e possíveis soluções. Conclusão: concluímos de que a melhor alternativa seria a implantação de um sistema que seja fornecido inteiramente pelo mesmo fabricante, tendo em vista a diminuição de problemas com a compatibilidade de interligações, e uma melhor garantia da qualidade do efluente ao final do processo. Optamos pela utilização de um sistema combinado de reciclagem do efluente da lavagem e reaproveitamento de água de chuva, garantindo assim quase uma autossuficiência no uso de água no estabelecimento para exercício da função. Com a instalação do sistema, o estabelecimento cumpre todas as exigências feitas pela Lei Municipal 16.160, do município de São Paulo, estando apto a receber fiscalização.